Boa tarde a todos e todas, começando mais uma Segundas Insurgentes. É um projeto de Márcia Miller, a museóloga, e eu, Gustavo Carvalho, artista, insurgente, anarquista. É a resenha número 59. A nossa convidada, uma grande amiga, Anita Rink, é uma reconhecida psicóloga clínica junguiana e pós-doutora em psicologia social. Com uma sólida carreira acadêmica, foi professora na Universidade Federal Fluminense, onde contribuiu significativamente para a formação de psicólogos e profissionais. É autora de diversos livros e capítulos que exploram a interseção entre psicologia, arte urbana e subjetividade. Sua pesquisa inovadora destaca a importância do grafite e da pichação como expressões da psique individual e ferramentas para ressignificar o espaço urbano. Anita Rink aborda a arte urbana não apenas como uma manifestação estética, mas como um fenômeno sociopolítico que revela a transformação em subjetividade e o espaço urbano. Seu trabalho é uma ponte entre a psicologia e a arte, oferecendo uma perspectiva única e instigante sobre a mente humana e a cultura contemporânea. Bem-vindo à Saúde e Anarquia. Obrigada. Eu não gaguejei, mas aqui eu já fiquei querendo já começar a fazer pergunta. Sempre a gente descontrair, mas não precisa, né? Não, que a gente precisa. já está descontraído. Eu já nasci descontraída. Você nasceu descontraído em Niterói e... Onde você nasceu? Onde você mora? Sempre? É o bairro só. Não, eu nasci em Niterói, São Francisco, né? Eu, desde nova, na verdade eu nasci no auge da ditadura. Oba! Que é algo que eu só fui me dar conta, obviamente, mais tarde, né? Mas foi na ditadura que eu comecei a ver os primeiros muros pichados com questões políticas e tudo mais. Só que até naquele momento, eu era criança, eu não criava sentido para aquilo, né? Então, só que eu era apaixonada por arte. Naquele momento aquilo só era alguma coisa, não era arte. Então, estudei com Selmo Rodrigues, Olha, Roberto Paragoff. pintora. Só os feras. Só os feras. Né? Então, eu fui conhecendo Niterói, né? Meu pai ele trabalhava com marketing, né? E a minha mãe, meu pai é dinamarquês, veio para cá com 3 anos de idade. E minha mãe é filha de dois alemães que vieram antes de estourar a guerra para o Brasil, se casaram aqui e ficaram aqui. Então, eu fui percebendo, quer dizer, eu sempre faço uma reflexão do que aconteceu antes, né? Eu fui percebendo que a minha família vem de muitas dores e muitos traumas, né? A guerra foi muito dura para o meu pai, ele viveu a guerra, né? Então, e várias características que ele tinha eram, hoje eu sei, características traumáticas. Características, e mesmo assim, ele era fenomenal. Ele escreveu muito mais livros do que eu, aliás, muito mais. Ele é um artista visual, quer dizer, ele largou a carreira como marketing, né? Ele era diretor de arte e se dedicou só a cavalos, que foi uma outra coisa que me ajudou a criar relações com seres diferentes, né? E a respeitar e aprender a linguagem. E ele, nos livros, ele traz muito isso. Algum dia talvez eu fale sobre isso. Então, e a sua mãe? A minha mãe, ela acabou sendo dona de casa, porque naquela época, quando ela estava trabalhando, descobriram que ela estava grávida de mim e ela foi mandada embora, né? Então, ela teve dificuldade de se recolocar. Hoje em dia, quer dizer, agora ela se aposentou, mas depois, com o tempo, ela se recolocou profissionalmente. Ela trabalhou com professora de ikebana, arte, né, arranjo de flor, né? E aí ela se tornou professora,
massoterapeuta, ela trabalhava com vários tipos de técnicas de massagem e tudo mais. Aí, Rod. Pode dizer eu, Renato. Então a minha infância foi a busca pela beleza, pela estética. Com o Selmo Rodrigues, não tanto, mas com o Roberto Paragó, todos os cantos de Niterói eu conheço pintando. O Selmo, para quem não conhece, é uma grande escola. Uma exposição de amigos. Pois é, o Selmo era uma grande figura, um grande amigo, mas ele tinha um ensino e um trabalho. Eu sei porque eu convivi um pouco com ele, não fui aluno, mas ele era mais rigoroso no ensino. O Paragó já era mais livre, assim, né? Seguia a escola do Parreiras, né? O Paragó. Exatamente. Ele chegou a pintar, nós temos uma pintura, quando o Paragó começou a se aproximar do moderno, que era assim, acadêmicos e modernos. E o Paragó ficou muito do nosso lado, assim, né? Eu e Márcia, a turma. E ele pintou um quadro que é só o reflexo. Ao invés de pintar o barco, ele pintou o reflexo na água. Ficou lindo. Nossa, lindo. Aí, mas só que o pessoal falou, pô, Paragó, você é moderno, você é vanguarda. Aí ele parou. Mas eu peguei a alma dele, Pegou? Entende? Eu peguei a alma dele, porque eu realmente valorizava o olhar dele para o mundo. Ele tinha, assim, no início a gente ficava meses no mesmo lugar. Aí é a Luiz do Vale, né? Aí é a Luiz do Vale. Mas era com o Roberto Paragó. Sim, mas é o mestre, né? A Luiz do Vale que criou essa pintura do natural, sim, assim. Sim. Só que isso para mim foi muito importante, porque eu era muito jovem, né? E o jovem é um pouco acelerado em todas as épocas. Nessa época, quantos anos você tinha? Não, só para saber. Não é querendo dizer a idade, não. Não, eu sei, é igual a minha, ela também não sabe. Eu posso dizer o seguinte, eu saí do Selmo Rodrigues quando Ayrton Senna morreu. Ajuda? Então pronto, já ajudou. Aí eu fui pro Roberto Paragó. Ajuda? Se ajudar, tá bom. Mas esse olhar, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, assim, esse olhar que você começa a ter para o mundo tem a ver também com o rock e com o heavy metal, né? Tem a ver com a gente olhar tão fundo uma estrutura que a gente atravessa ela e acha outras estruturas, né? E aí, é isso que eles me ensinaram, a ver muito além do que eu acho que eu estou vendo, porque o cérebro, ele antes da gente ver, ele já bota a gente numa caixinha do que a gente está vendo. E se a gente não tiver tempo suficiente para olhar, a gente não sai da caixinha. Então, o Roberto Paragó, ele me fez ver tanto que eu saí da caixinha. Eu comecei a ver muito mais cores onde ninguém via cor. Eu comecei a ver muito mais movimento onde não existia movimento aparente, né? E esse sair da caixinha foi um grande divisor de águas. Até que eu comecei a pintar figura humana e aí chegou foi um outro artista, agora não me lembro. Falou assim, ela descobriu a técnica dela. Bacana. Com uma figura humana. E aí eu percebia que realmente eu tinha muito, não sei se amor, mas era um olhar muito, muito especial para a figura humana realmente. E aí eu sou andarilha do pensamento e das experiências. E aí eu fui fazer arte terapia. Dá só um tempinho. O som tá bom? Não, porque teve uma entrevista que eu fiz aqui, eu fiz meia hora e eu esqueci de ligar o microfone. Aumentaram a música. Mas eu não sei se eu já atropelei. Não, tá indo. Depois aqui o roteiro é fácil, porque... Mas teve um papo aqui um dia desse que a Tânia Marins, minha amiga, trabalhou próximo ou conheceu junto com a Nilza Silveira. E eu falei assim, porque era papo de cerveja. Falei, terapia ocupacional, psicólogo. Aí o Melo me corrigiu, falou assim, não. Uma coisa, outra coisa. Que eu não sabia que tinha a formação, eu achava que era uma especialização. Não. Na verdade, a Nilza Silveira é que trouxe Jung para o Brasil. Então, todo o pensamento junguiano ele foi trazido pela Nilza, por quê? Porque como ela trabalhava
os esquizofrênicos, né? E ela começou o ateliê de arte e tudo mais de uma forma extremamente mais expressiva do que qualquer trabalho que se tinha até então. O Jung, na mesma época, ele estava falando que os esquizofrênicos, a esquizofrenia, quando a pessoa tem uma desassociação esquizofrênica, ela vai para o inconsciente, para o básico do básico, que o inconsciente é feito de imagem, né, de forma de imagem, para o básico do básico, para ela tentar voltar a se reestruturar. E isso começa pelas mandalas e formas geométricas. Então, quando a Nise foi estudar isso, ela viu que todas as pessoas, muitas pessoas que ela atendia faziam mandalas. E aí foi a primeira vez que Jung veio para o Brasil. Ele se apaixonou pelos brasileiros, pelo trabalho do Brasil e pelas mandalas do Brasil, porque trouxe muita informação sobre a psique, já que o trabalho dela era rico. Então eu trabalhei arte-terapia, eu já me integrei com o pensamento junguiano naquele momento. Né? Naquele momento eu já fui entendendo toda uma estrutura junguiana, onde a imagem, a arte, a expressão artística era fundamental para o sujeito ter uma voz, porque às vezes, geralmente quando a pessoa está na condição esquizofrênica, mas nem sempre, às vezes você não tem palavras para dizer. Você só tem gestos. Os gestos é que falam. Então, essa fala gestual, ela pode iniciar todo um processo de organização mental e emocional fundamentais que a terapia falada não consegue. Porque às vezes não tem palavras. Até para um trauma. Uma pergunta, depois vou pedir para você desenvolver uma coisa. A esquizofrenia, ela parte de um surto? Olha, segundo as pesquisas, o entendimento dos cientistas, né, sobre nessa área, é o seguinte: todos nós já nascemos com uma condição. Essa condição ela pode se desenvolver ou não. Então, por exemplo, tem pessoas que já têm uma condição facilitada para esquizofrenia, outra para neurose e outra para psicose, né? Então, é como se fossem 3 condições básicas. Dependendo do que vai acontecer na vida, você pode desenvolver para um caminho ou para o outro. Geralmente, quem tem uma tendência à esquizofrenia, ela, quando encontra traumas, barreiras muito grandes, que ela não consegue atravessar, é como se fossem fugas. Cada um desses 3 fogem para um lado. O esquizofrênico foge para dentro, para o inconsciente. O neurótico, que somos a maioria de nós, né? Foge, ele entende a realidade, então ele quer controlar a realidade. E o psicótico manipula porque ele acha que ninguém manda nele. Então ele não quer saber da realidade, ele só sabe da realidade na medida que for interessante a ele para controlar. Então é uma coisa muito mais complexa. Então, uma pessoa que nasce com uma tendência esquizofrênica, ela pode nunca desenvolver. Uma pessoa que nasce com uma condição neurótica, quando eu falo condição neurótica, não é a neurose que todos nós somos, já é uma doença, né? Dependendo das vivências, pode nunca desenvolver. Então não é assim, ela não nasce mostrando sintomas, mas são os traumas da vida que vão ajudando ela a fugir para dentro, fugir para fora, controlar o mundo, entende? Mas tem essa coisa do surto, assim, essa condição toda. Não, aí. Muitas vezes a pessoa, o esquizofrênico, as pessoas próximas dele não percebem que ele está se tornando esquizofrênico. Tá. Eu Só tinha os que não conhecem, percebe a mudança. O número 9, ele era um ateliê que eu frequentava, que era meu ateliê, aqui em São Domingos, aí não me pergunta a data, que eu também não sei. Tá. Mas um amigo meu, Décio Chigarriga, que é de violão, um grande amigo, aí ele trouxe um amigo dele, Ricardo. Aí o Ricardo foi lá, visitou o ateliê e trouxe umas pinturas. Se eu não me engano, tinha muito amarelo, mas eram umas pinturas bonitas. E eu falei, poxa, Ricardo, que bacana, que ele até incentivar para ele fazer exposição. Aí ele falou assim, a pintura esquizofrênica. Eu fiz quando eu estava no Pantanal. Você lembra? Sabe o Pantanal, né? Na Jurujuba
choveu tanto que alagou tudo, aí virou Pantanal, porque tinha muita lama. Mas isso, ele se expressava, né, pela pintura. E a pintura é muito bem feita. Era muito interior. Lembrar, assim, vai ser difícil, mas eu acho que é mais para o caminho do Van Gogh, não pelo amarelo, mas porque o esquizofrênico, a gente tem que entender ele, assim, olhando a parte da pintura, né? A própria condição e as próprias pinturas, porque as próprias pinturas vão escrevendo a história dele, como é que ele está se recuperando. Então, assim, olhar por isso que a Nise brigava com as galerias de arte, porque realmente são expressões incríveis, riquíssimas. Né? Poucas pessoas conseguem fazer uma expressão tão bela quanto aquelas, porém está contando uma história, desenvolvendo a psique dele, de como ele está nesse processo. Então, quem estuda esse desenvolvimento psíquico, ele precisa, a gente precisa de uma série de imagens e entender a condição daquela pessoa para perceber o que está acontecendo com ela, se ela está melhorando ou piorando. Geralmente, quando está em a pintura, ela não está piorando, não tem como estar piorando, porque ela está encontrando uma forma de dizer coisas que ela não tem palavras para dizer. E eu me vejo assim, porque até escrevo poesia, andei escrevendo uns textos, o pessoal gostava numa rede que era Multiply, antes do Facebook. Me lembro. Mas eu consigo, aí vai entrar nos signos, quando eu descobri o Roland Barthes, a semiologia, que é linguística, né? Aí eu fui entender que eu me expresso pelo visual. Sim. Se eu for escrever alguma coisa sobre um quadro, sobre uma fase, eu vou acabar pintando ou desenhando. Sim. Não escrevendo. Eu estou até no momento que eu estou escrevendo muito pouco. Mas você falou do psicótico. Eu fazia terapia lá no Jurujuba. Mas eu não fui usuário, eu fazia terapia. E vou contar um caso. Você fugiu de Jurujuba. Aí a primeira consulta lá era quarta-feira de manhã. Aí cheguei, são 2 casos então para dizer que eu não fugi. Eu cheguei lá e a minha terapeuta... Vou pedir o desenho para ver. A minha terapeuta é freudiana. Aí eu falei assim, Luiz, e aí, o que você está achando? Achando de quê? Achando daqui. Eu falei, olha, muito legal. Não tem muro, é de grade, o portão é aberto. Quem controla é o usuário. O jardim está bem cuidado. Eu só discordo desse ocre que vocês puseram aqui nas paredes. Eu trocaria por uma cor mais... E está parecendo a casa da minha avó. Meus tios são todos esquizofrênicos. Aí eu comecei a frequentar, né? E um dia eu cheguei, era sempre de manhã. Aí eu cheguei e um amigo, Fernando, ele começou a conversar comigo e eu fui acompanhando. Aí teve uma hora que começou a confusão na minha cabeça, quase que dor de cabeça. Aí que eu me toquei, cara, eu estou dando ouvido a um psicótico. Ele saiu daqui para visitar a tia dele em Minas, chegou em São Paulo no carnaval, mas já estava Papai Noel com os presentes todos e eu acompanhando aquilo tudo. Ele era muito divertido, porque ele andava sempre de paletó, assim, a Márcia conheceu. Aí um dia teve a exposição no Museu do Engara, antimanicomial. E ele apareceu lá, aí eu peguei uma cigarrilha e dei para ele. Cara, ele posava assim. Ele tinha ligado uma vez lá do Jurujuba para Nova York, aí chegou a conta. Ele está ligando para Nova York, quem deixou? Não, ele disse que quer ligar para o pai dele. O pai dele era o McNamara. Se devolver a palavra. Porque é muito curioso isso. O psicótico é meio... O psicopata já é... Não, aí é brabo, são né? coisas completamente diferentes. Nossa, é um campo muito aí são psicopata tem uns na política aí, mas a gente não vai falar deles, não. Não vamos falar deles, não. Não vamos falar deles, não. Não dá ibope. Não dá ibope. Vamos à eleição. Deixa eu voltar um pouquinho aí, mas a gente vai navegando. Tá bom. Porque você estava contando sobre teu interesse pelo grafite. E para quem não está muito inteirado assim, fala um pouquinho também sobre subjetividade. Tá, então, eu vou contar como é que eu cheguei lá,
né? Palavra Que aí tua. a gente vai compondo com imagens o processo. Então, eu fiz arte-terapia, fiz psicologia, né? E em todos os momentos eu já tinha me apaixonado pelo pensamento junguiano. Então, assim, todo o processo ele era junguiano, e o pensamento junguiano, ele entende que todo momento histórico ele tem seus símbolos vivos e alguns símbolos mortos. E a gente tem que, como psicólogo, entender quais símbolos estão vivos, quais estão mortos, porque fazer um trabalho em cima de símbolos mortos, você não vai ter, vamos dizer assim, não vai surtir efeito, porque eles estão mortos, né? Então são símbolos muito poderosos, que, por exemplo, na época onde a igreja predominava, né, a igreja católica, aqueles símbolos eram símbolos vivos. Então, a cada momento, os símbolos alguns vão morrendo, outros vão nascendo. Então, estar no campo junguiano é estar pensando a subjetividade a partir da produção social que existe, e da produção de arte, e da produção simbólica, né? Então, quando, por exemplo, então o meu conclusão de curso da psicologia, eu fiz algo que é bem a minha cara e eu não faria de novo. Mas na época eu era muito nova, né? Eu queria entender como que a arte mudou a psicologia, a psique coletiva e individual da pré-história aqui, né? até hoje. Esse aqui. Homoestéticos, arte e expansão da consciência. Aí o que eu fiz? Foi ali que eu vi que assim, minha curiosidade é muito grande, minha vontade de aprender é absurda até o momento presente. Eu acho que você parecido comigo. Aí que eu entendi que a gente tem que pôr parte. Mas de qualquer forma, o que aconteceu? Olha, eu estudei da pré-história até o rococó, dei um pulo, porque eu não podia deixar a Monet de fora, né? Não é? Eu não podia. Isso, eu tenho uma curiosidade. Você falou dos símbolos, né? Sim. Do cristianismo. Sim. Mas antes tem uma riqueza muito grande que chama de paganismo. Sim. Mas uma Sim. riqueza. Tem signos mortos ali ou estão todos vivos? Não. Olha, é morto para a sociedade. Ele não liga à sociedade. Não é que ele não seja importante, né? Então, assim, quem estuda, é muito importante você estudar essa simbologia. Mas para entender a psique coletiva, a subjetividade vigente, a gente tem que entender o que é vivo para o coletivo. Aí você me fez lembrar da minha tia. Não, mas só que você vai falar da tia. Mas não esquece da tia, não. Porque o cristianismo, sei lá, eu vi um documentário uma vez que, assim, durante 2 anos afastou totalmente a arte. Não. O que eles chamam de pagão. Aí depois ele ressignifica. Não, mais do que isso. Quer falar de cristianismo? Vamos falar só um pouquinho. E fala da sua tia. Vou falar da tia. Me lembra, tá? Então, o Jung, ele vai entendendo a psique social e a psique individual, elas andam juntas, né? Ele vai entendendo assim, na medida em que você transforma uma sociedade de modo muito limitado, aí foi o que eu falei para ele. Você cria um sintoma. Qual foi o sintoma da Igreja Católica? Você sabe? A morte? Não. A Inquisição? O sintoma de produção criativa. O renascentismo? Não acontece junto. É que agora eu esqueci o nome, peraí, deixa eu ver. Muito sintomático. Peraí, muito sintomático. Não, peraí. Ai, meu Deus. Pensa. Vou trazer imagem. Eu sou da imagem, né? Então, às vezes a palavra foge. Né? Quem lembrar, vamos fazer um joguinho. Né? Imagina um senhorzinho com a pedra filosofal, botando o foguinho e fazendo um monte de experimentos para tornar pedra em ouro. Alquimia. Ganhamos aí.
Todo mundo ganha o ponto. Então, a alquimia... a alquimia, ela é o sintoma da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica nos separou da experiência corporal. Isso era pecado. A alquimia buscava os objetos e dava toda a importância para os objetos e para a transformação. Por isso que as bruxas foram queimadas. As mulheres foram queimadas como bruxas. Tá, mas eu estou falando assim, a cada excesso de repressão cria um sintoma que vai compensar aquela repressão. Então eu estou falando de um sintoma psíquico, eu não estou falando do que aconteceu depois, entende? Do sintoma psíquico. Então, a gente precisa ir lendo a sociedade a partir dos seus sintomas. Ou seja, você pode ver o sintoma ou a repressão, porque os dois estão caminhando juntos. E esse é o ponto. É o caminhar juntos. Então, esses são símbolos. Então, por exemplo, a alquimia foi uma febre. Todo mundo, todos os grandes reis tinham seu alquimista. Todo mundo queria ter um alquimista tiracolo. No momento onde a igreja estava negando tudo, toda a natureza, tudo que era natural, tudo que era físico, estava sendo reprimido. Então, isso é sutil. E o junguiano é treinado para buscar ver. Ele não vê imediatamente, ele busca ver. Então, quando eu faço todo o meu projeto, isso é subjetividade também, assim, do ponto de vista junguiano. Então, quando eu atendo uma pessoa, por exemplo, para mim é muito importante perceber a dinâmica familiar. Então, o meu trabalho ele é um trabalho, eu trabalho o indivíduo, mas eu preciso entender aonde ela está inserida, o sistema social, o sistema familiar, o sistema social e tudo mais. Por quê? Porque, de alguma maneira, ela está conversando com isso tudo e ela está, muitas vezes, perdendo quem ela é para o social. E a gente tem que trazer ela de volta. E você falou, eu vou trazer o... Eu não falei da minha tia. Não, sim. Eu vou trazer o Bakunin, que eu não li o livro, mas vi vários comentaristas e alguns textos assim, que é Deus e o Estado. Então aqui já surgiu, né, que o patriarcado, o machismo, a falocracia queimou mulheres pela igreja. Sim. Queimou mulheres. Eu nunca pequei esse pecado que eu já nasci culpado. Então esse Deus, não sou contra a fé de ninguém, então não estou perseguindo ninguém, mas esse Deus, ele era, aspas, assim, feito pelo homem, construído pelo homem, e é opressor. Aí o Zé Saramago também vai falar, perguntaram a ele, como podem homens sem Deus serem bons? Aí ele responde, e como podem homens com Deus serem tão maus? E ele critica a própria Bíblia. Sim. Então você falou, porque tem aqui uma parte na sua história que você também fala do feminino. A igreja, ela traz, eu coloquei o paganismo, as mulheres eram tão livres quanto os homens. Os celtas, por exemplo. Sim, os vikings. Os vikings eram... Agora, e elas tinham um domínio muito grande sobre a plantação, as ervas, a cura, né? Eram druidas, de certa forma. Na verdade, né? As xamãs vikings, elas definiam se ia ter guerra, se não ia ter guerra. Eram as runas que definiam, elas tiravam as runas e elas diziam, não, aqui não. Não vai parar sim. Hoje, tem que deixar 2 horas, porque o Fritjof Capra, ele no ponto de mutação, né, ele fala que quando a mulher, o signo feminino, estiver, né, organizando o planeta, vai ficar bom. E aí a gente tem que aprofundar essa questão. Muito obrigada. Não, porque a Márcia já está com 2 plaquinhas ali. Você está trazendo uma questão muito importante, porque assim, a gente não pode achar que nós não somos, não temos uma influência poderosíssima desse pensamento judaico-cristão. Então, no momento em que cada um de nós dizer eu não tenho, você está colocando vendas nos seus olhos. Porque a nossa estrutura psíquica foi formada de modo judaico-cristão. O que a gente tem que fazer? É buscar aonde eu tenho para transformar. Então, quando a gente torna uma discussão muito conceitual, aí você se defende dizendo eu não sou e eu não gosto de quem é. Mas, na verdade,
Onde em mim tem. Porque muitas vezes, e isso é muito sério, a gente até pode ser muito legal com os outros, mas a gente é terrível com a gente. Terrível. Terrível. Digo sim para os outros e não para mim. E não sei lidar comigo mesmo. Então, e aí as pessoas se defendem em discursos belíssimos, que vão mudar o mundo, que vão transformar a sociedade, mas não sei nada de mim, porque eu estou reprimida também. Né? Eu me lembro, como eu falei, que minha família tive muitas pessoas que eu não conheci que morreram na Segunda Guerra e tudo mais. Engraçado, antes de ser psicólogo, olha a maluquice da pessoa. Hoje eu entendo o que eu fazia, mas na época eu não sei porque eu tomei essa decisão, mas que era o seguinte: eu queria estudar Hitler para saber o que eu tinha de Hitler, para transformar isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é junguiana, vai trabalhar com arquétipo. No Zen tem a nossa história ou é reencarnação que também tem história? Você falou assim, de uma Zen? guerra. Hein? O que você falou no Zen? No Zen? É. Não, esquece o Zen. Esquece o Zen. Você acredita em reencarnação? Você pensa em reencarnação? Olha como é que eu vejo as coisas. O Zen, ele tem um poder, uma força, isso já é entendido cientificamente. De, no máximo, eu estou sendo muito generosa, no máximo 20%. Porém, suas experiências emocionais, essas são muito poderosas. Porque a nossa emoção passa informação para os filhos. Então, por exemplo, um olhar... Porque, por exemplo, um exemplo bem interessante, eu não esqueci da minha tia, depois eu falo da minha tia. É uma coisa muito interessante, assim, duas crianças da mesma família, do mesmo pai e da mesma mãe. Eles não sabem que eles são preconceituosos. Eles amam os filhos igualmente. Mas, quando uma menina faz um gesto de empatia, ela é valorizada. Quando o menino faz um gesto de empatia, nem olha para ele, acha que não deve ser gay. Às vezes nem olha. Isso é informação. Então, a gente é treinado desde pequeno a ter posições sociais marcadas e detalhe, esse detalhe mais cruel que eu vejo em todo o meu trabalho. Dentro do seio familiar, onde se acredita que o amor é incondicional. Para ter amor incondicional, eu tenho que ser machista. Para ter amor incondicional, eu tenho que ter empatia infinita. Esquece de mim. Empatia infinita. E a gente não sabe, não percebe que a gente está recebendo essas informações o tempo todo. A gente não percebe, nem os pais percebem que estão orientando de modo errado. Mas eu ia falar por quê. Mas vou falar de por quê, porque também não é uma... A gente adora um porquezinho, né? O porquezinho que está sempre na nossa bolsa. Porque sempre mais complexo do que isso, mas uma das situações é porque eu não olho para mim. Eu não vejo aonde eu sou autoritária. Eu não vejo aonde... Comigo eu sou autoritária. Aonde me dói quando eu ouço uma frase, alguma coisa. Por que me doeu aquilo? Por que aquilo outro não me dói e aquilo me dói? Mesmo tom de voz. Mas falou disso. Entende? Então, assim, a gente não tem uma forma de estar no mundo reflexiva. Uma forma em que tudo que existe no mundo pode existir dentro de você. A maior maldade pode existir, mas se você falar que não existe, e se você achar que você não é mal com você mesmo, lascou. Você pode assim aparecer na televisão, ser bonito, falar bonito, mas você não está fazendo um trabalho profundo, entende? Desde 2013, que eu fui para a rua e consegui soltar o não, né? Eu mandar aqueles 2 governantes lá para aquele lugar, eu consegui me libertar. Foi a primeira vez que eu sou assim, uma geração. Eu vi o primeiro dia do golpe civil militar, que eu morava ali do lado do museu, o Museu do Engar, que era o Palácio do Governo. Então, todo dia, eu entendo agora o pensamento anarquista, todo dia que eu acordo eu tenho que, palavra boa, assim, é matar o autoritarismo, o fascista, o nazista que
me formou. Sim. Mas a questão é mais do que isso. É como você lida com você mesmo de modo nazista. Aí eu melhorei porque o Freud me ajudou um pouco. O Freud aí me ajudou. Pelo menos trouxe uma consciência, né? Tá certo. Porque aí a gente está fugindo muito, tá achando uma delícia. Porque a fenomenologia, ela vai falar de consciência. Então, quem vê não é o olho, é consciência. Sim. O Heidegger, ele vai falar que você é jogado no mundo, assim. Você é jogado, a Anitta jogou aqui. Então ela vai nascer ali com os pais assim, e você vai sendo, você vai se construindo. E a existência precede a essência. É uma coisa também do Sartre. Uhum. Quando você começa, quer dizer, estou falando, mas não tem essa consciência toda. Mas eu comecei a ter isso tudo que você falou. Sim. Consciência de que eu sou formado, né? Que aí é Sartre também, é filosofia. Eu sou formado e eu estou lendo agora, mais uma vez, eu vou citar porque as pessoas deveriam conhecer. Eu sou revoltado e o Camus vai me explicar que revolta é essa. Porque não é meus pais, meus avós, meus tataravós, a sociedade brasileira, o Brasil. Essa construção que você está falando, que o Freud ele tem o Mostrar na Civilização. Então, acho que essa construção de nós no planeta, ela é uma construção que vai chegar ao que nós temos hoje, um mundo extremamente autoritário, uma extrema, né, politicamente extrema direita, mas sua tia. Então eu vou voltar um pouquinho porque a gente agora vai ter que esquentar a vaca fria, né? Tá bom, vamos lá. A trilha já trilhou. Mas é bom. Mas eu acho que a gente está indo para esquentar porque quando eu te conheci lançando um livro que eu não vou falar agora, mas é onde eu vejo, tem 50 anos de carreira. Com 60 anos, mais ou menos, eu falei, eu não preciso pintar mais nada, preciso... E comecei a prestar atenção de novo. A Márcia trazia os livros de street art, de grafite e de vandalismo. Aí eu falei, opa, tem coisa aí, porque é uma rebeldia muito grande. Sim. E quando você lançou o livro lá no Centro Cultural, a gente estava com a Máfia 44, né? Sim. Aí eu comecei esse negócio da consciência, eu comecei a pensar, falei assim, peraí, a arte contemporânea tem um caminho muito grande. Eu estava bem nesse movimento, mas eu encontrei, porque a gente tem a história da arte e tem uma história que vem pela street art, que é o... Não tem uma história da arte, tem uma construção de uma história da arte. A história da arte é acima. E é anacrônica, né? Exatamente. Então, assim, mas a gente finge que tem uma história da arte, porque essa história da arte foi organizada no século XIX, onde tudo tinha que ter ordem. E aí a nossa cabeça acha que tem uma história da arte. Na verdade, tem um monte de gente que faz assim para uma história da arte que não é assim, né? E talvez você tenha percebido de modo inconsciente que tinha vitalidade nesse movimento. Porque a história da arte não é uma linha reta, não existe linha reta de história da arte, né? Existe, claro, existem momentos históricos onde alguma coisa, né, favoreceu outra e tudo mais, mas essa linearidade não existe. Eu já li muitos autores. Mas vamos voltar. Vamos esquentar a vaca. Então, o que acontece? Então, depois de fazer um projeto de conclusão de psicologia, né, de curso, do tamanho do mundo, que já tinha cara de mestrado, eu entrei no mestrado, e no mestrado... Você quer que conte aquela história, não? Pode contar. Agora que ele botou a vaca para ficar no sol ali... Que é o seguinte, eu entrei no mestrado pensando em trabalhar com a arte e com a criatividade, porque em todo o meu processo de entendimento do mundo, a criatividade é um processo de saúde mental. E a arte, ela é uma expressão fora da palavra
que amplifica e ajuda essa saúde mental. Então eu fui vendo, então, na história da arte, tudo, várias pinturas que antecipavam movimentos no futuro, né? Porque o artista já via antes, e muito mais. Eu queria ampliar muito mais a arte para além disso. E aí eu fiquei com a palavra criatividade, como se a criatividade fosse a palavra principal, a palavra-chave, e é. Só que eu não me eu me surpreendi com o que chegou depois. Então eu aceitei fazer um trabalho dentro da estrutura da minha orientadora, que tinha a ver comigo e tudo mais e tal. Aí eu tive um sonho junguiano, ter sonhos nunca é em vão. Eu sonhei com um grafiteiro muito triste, ele chegou assim muito triste com o bonezinho embaixo, e eu fiquei muito impressionada com aquela imagem, e depois eu pintando meus pés de vermelho. E eu interpretei isso como eu seguindo o caminho do coração, né? O seguindo do sangue, da vida, da vitalidade, né? E aí, nesse dia, assim, na primeira reunião do grupo, eu falei assim: professora, eu mudei completamente o meu tema. E ela: ai meu Deus, me dá um biscoito. Eu adorei essa do biscoito. Eu não esperava isso. E ela se assustou muito, mas o que aconteceu? Eu já era junguiana, eu já entendia de Jung, e eu estava me sentindo triste. Mas eu não estava consciente da minha tristeza com aquele tema. E o sonho, ele me trouxe a vida. E me deu clareza qual era o caminho a seguir, né? E aí, mas ela falou, não, depois eu contei pra ela, não, mas tá bom, gostei também e tal, e deu tudo certo. Aí eu vi que na época eu ainda era imatura, né? Chegava assustando os outros. Então, mas aí agora eu vou falar da minha tia. Quando eu falei pra minha tia que eu ia estudar arte urbana, ela falou assim: mas pra que estudar cidade? A cidade não serve pra nada. Eu falei assim, não, mas a cidade não serve para nada quando elas não são habitadas, mas quando elas são, elas representam uma grande força daquela coletividade, né? E como eu vejo a criatividade como um ponto de saúde mental, tanto pessoal como coletiva, eu não tenho como não fazer isso porque eu quero integrar a cidade com o estudo. Aí ela parou, não falou mais nada, mas eu percebi naquele momento que o senso comum estava muito precário para se entender a arte, o simbolismo daquelas imagens na parede, né, a vitalidade, como que aquilo poderia trazer não só vida, mas entendimento de pertencimento àquelas pessoas daquela cidade, né, porque é como se todas as cidades tivessem os mesmos signos, né, e o único signo que realmente chama atenção é do outdoor, que te torna um consumidor. Né? Não te torna uma pessoa imaginativa, uma pessoa com possibilidades, inclusive de apreciar arte, mas da imaginação, né? E daquele coletivo, daquelas pessoas, daquele grupo. Então para mim foi um processo muito interessante, e a minha tia ela me mostrou o quanto que o senso comum precisava de mais informação sobre isso. Então ela foi a cerejinha do meu povo. Você está me lembrando, grande parte, como eu venho revoltado no dia 1º de abril de 1964, aí a revolta aparece, porque ali, né, uma ditadura, mas antes já tinha uma sociedade repressora que eu não me identificava. Então, os primeiros trabalhos que eu me lembro assim, fazer em artes plásticas era de denúncia e trabalhando muito o urbano e muita coisa do rock and roll, né? Heavy metal, eu não conhecia as letras, mas só de fazer barulho eu já estava achando ótimo. E vinha do sexo, droga e rock and roll também. E aí underground, eu tentei, né, um hip, mas logo depois eu fui pro beatnik. Até que um momento eu falei assim, peraí, eu estou colocando imagem na casa das pessoas, né, que são os quadros.
Aí comecei a fazer uma coisa construtiva, né? Construtivismo, tem até uma corrente, acho que de psicologia construtivismo. Eu falei, não, vou fazer o cara chegar e olhar ali, enquanto tiver, equilibrar para ver se ele reflete. Mas quando eu percebi que também não estava dando mais, é aí que eu fiz uma ruptura e fui olhar essa cidade que você fala. Então, meu pai foi calígrafo. Quando eu pintava, eu checava a tela, e a tela é a pele da pintura. Aí você passa a mão para ver se ela está lisa, se ela está áspera, ela vai segurar mais o pincel ou menos o pincel. Aí o papai morreu, eu comecei a escrever, calígrafo, eu peguei a pena que ele deixou. Aí comecei a escrever em cima da pintura. Então é a pele da pintura recebendo uma tatuagem, né? Que é o discurso que se escreve no corpo. Aí quando eu pensei isso, eu falei assim, caramba, é a pele do corpo humano e a pele do corpo urbano, que aí estou entrando no teu tema, que é a abstração, que teu mestrado é grafite, os muros da imaginação urbana. Por isso que eu fiz essa paradazinha assim, porque eu percebi o que você estava fazendo quando vi o livro. Sim. Não, e eu achei muito interessante que para psicologia meu tema é underground, né? Completo, né? Completo. Subversivo total, né? Subversivo. Então, e eu consegui no livro e na minha pesquisa realmente juntar essas linhas da subjetividade, da psicologia do entendimento social, né? Eu me lembro que tem um rapaz na minha apresentação final, pediram para ele passar os slides. Depois ele me contou, eu não sabia, não dava nem para ver na expressão dele, que ele estava revoltado, porque ele ia fazer isso para um trabalho de grafite, como pode? Se vou trazer essa tua alma anarquista, porque no livro você combate, né, duas coisas assim, para mim, logo no início, né, que é o status quo e o capitalismo. Sim. É porque, assim, eu estudei muito Foucault, né? Tem vários capítulos de livro no grupo de estudos de Foucault. Tem um livro do Foucault aí, embaixo de todos. Esse foi um livro coletivo que eu fiz, né, no grupo de estudo do NEPES, da UF. Então, e o Foucault, ele, assim como a Hannah Arendt, né? Então, eu vou falar de Foucault, mas eu estudei outros também, né? Porque eu sempre gosto de ver vários autores trazendo, às vezes, ideias parecidas, mas cada um com a sua bossa, né? Cada um com a sua característica. E a Hannah Arendt também trabalha muito a questão da cidade, e os dois foram para a Grécia Antiga, estudar a Grécia Antiga, para entender que as estruturas sociais daquela época eram completamente diferentes, né? No sentido de como que o sujeito vive em sociedade. Tem leis, tem várias questões, mas, por exemplo, existe uma liberdade de escolha fundamental. Não é uma ideia de liberdade, mas que está dentro do repertório social, né? Então, você faz o que você quiser, mas o repertório social é esse aqui. Então, você é livre enquanto você está aqui. Aí está aqui, já não está mais livre. Então, e as pessoas, elas, por exemplo, elas podiam ser celibatas. Elas escolhiam ser livres, mas não tinha por que igreja ou por que isso. Elas escolhiam como modo de operar no mundo. E elas eram aceitas em todos os lugares. Enfim, então, são várias situações, né, que a gente vai entendendo que o capitalismo, e foi uma discussãozinha com o meu orientador, por causa do capitalismo, também a gente tem que lutar arduamente para trazer entendimento, às vezes até por orientador, mas depois ela falou assim, no final, né? Vou ficar com saudade de você, porque nossos embates eram vivos. Eu me fazia pensar, eu tinha que estudar. Mas o que acontece? Ela falou assim, tira capitalismo do subtítulo. Eu falei, não. Por quê? Aí ela começou a explicar, eu comecei a explicar. Aí ela falou assim, aí ela ganhou, mas ganhou entre aspas, né? Ela falou assim, porque o capitalismo começa, agora não me lembro que ano, e o neoliberalismo começa com Margaret Thatcher e não sei o que lá. Eu aceitei o ponto dela, mas eu acho que ela entendeu? Ela queria que eu tirasse e não colocasse nada. Então ela falou, tira e coloca isso. Não, ela falou, tira. Eu falei, não vou tirar.
E aí eu tirei o capitalismo e botei o neoliberalismo, né? Que para ela ficou palatável. E que, na verdade, assim, são estruturas que moldam o nosso pensamento, nos colocam em determinadas condições de cegueira sobre nós mesmos, com a promessa de que nós seremos felizes ao vivenciar essa grandeza né? E que o capital traz. Né? E aí, então eu fui conseguindo trazer essa visão, essas imagens, né? Assim, por que pode ter outdoor e não pode ter grafite? Na época da internet de escada, eu lembro. A gente se comunicava por e-mail. E um grupo na França fez essa questão. Fez justamente essa questão. Pensou, olha, dia tal, hora tal, todo mundo no local tal de Paris. Sim. E o que eles foram fazer? Não era street art nem pichação, não. Eles foram com jet para falar assim, o espaço urbano é nosso. E então passava ônibus com outdoor. Olha isso. Porque a questão, aí, antes da... Rebeldia. Antes da questão da street art, para mim, veio o espaço urbano é nosso. Aí o cara fala assim, pichador, por em cima do prédio, pô, botou o nome dele lá, botou a tag dele. Aí o cara do marketing, olha, caramba, um bom local. Aí você pode, é o que você está falando. Aí pode, porque o status quo assimila e você está recebendo uma inscrição, por isso que eu gostava da expressão, inscrição que se inscreve no corpo humano, porque eu estou inscrevendo em você. No corpo da cidade, né? Corpo da cidade. E eu acho assim, a coisa mais grave disso tudo é o fato da gente naturalizar as condições que a gente tem. A gente naturaliza. Você bate no status quo. O tempo todo. O tempo todo. Eu achei uma delícia esse livro. Eu tenho ele dedicado, fala, as pessoas se vão entrar. Procura lá, a Anitta, vai no Instagram dela, porque toda hora que eu vou falar de grafite, vem a discussão da pichação. Ah, eu gosto de grafite, que é bonitinho, comportadinho, no teu livro diz que não é. Não é. E não gosto da pichação, porque é suja. Mas há um código, eu acho que foi o Rod que falou, há um código onde você se identifica, né? Igual a gente, na época do rock and roll, a gente, cabeludo, maconheiro, não sei o que lá. Sim. E tudo isso é comunicação, isso comunica alguma coisa sobre o grupo, sobre o pertencimento do grupo, né? Exatamente. O que assim, não sei se a pergunta é boa, mas serve de motivo. O que incomoda tanto ao status quo as mulheres independentes, livres, e os homens, aí, no geral, serem livres também e ter um pensamento fora da caixinha. Usam muito isso, né? Assim, então, eu vou falar do ponto de vista, primeiro, psicológico, né? O nosso cérebro, ele adora caixinha. O nosso cérebro tem uma preguiça horrorosa. Botou uma caixinha, beleza. Caixinha, tudo organizado. Nosso cérebro adora caixinha. Só que a gente pensa que é o cérebro, mas nós não somos. Então, a gente precisa superar o entendimento do cérebro das caixinhas. E as caixinhas são fáceis de entender, mas quando você tem tudo em caixinha, você não reflete, né? As caixinhas já estão prontas, você já faz. Eu acho que foi aí que me afastei do Mondrian. Faz sentido. Não é? Faz muito sentido. Ele é lindo, não, mas na verdade, na verdade, ele estava mostrando as caixinhas, né? Ele mostrou as caixinhas. No boogie-woogie dele de Nova York. Mas aí depois que você entende as caixinhas, você não precisa mais do Mondrian, porque é para mostrar as caixinhas. Então, assim, tem muitas questões que eu adoro ser psicóloga clínica. Adoro. Por quê? Porque eu vou entendendo a coisa de uma profundidade da psicologia humana e isso vai ganhando sentidos reverberados. Porque quando a gente pensa conceitualmente, fica muito difícil entender esses processozinhos. Por exemplo, isso é a caixinha do cérebro. O cérebro adora a caixinha. Eu sempre falo, às vezes, para as pessoas que eu atendo que assim, ele adora também resolver probleminhas, né? Probleminhas. Então, o que acontece? Se você tem um trauma, um problema emocional,
ele vai querer resolver. Só que o cérebro, desculpa falar, ele é meio burro, ele é criança, ele é pequeno, ele quer resolver agora, hoje. E aí o que acontece? Você tem uma situação, você tem suas caixinhas, e o cérebro acha que com aquelas caixinhas ele vai resolver tudo, só que ele não tem emocional para resolver. E aí, a gente não tem uma educação emocional, em momento algum. Eu trabalhei muito, o meu grupo de estudo era ligado à educação. Enquanto a minha formação é psicologia clínica e psicologia social, o meu grupo de estudo estava ligado à educação. A educação formal e não formal, entendendo que, por exemplo, esses movimentos são educação informal que pode ser... Que é muito forte, né? É muito importante. Quando eu estive lá em Brasília, na segunda Conferência Nacional de Cultura, eu fui conhecer o griot, né, que é o informal, Sim. que vem lá da África, que você tem o saber, Sim. mas você não tem uma formação Sim. acadêmica. Sim. Mas você tem o saber. Você tem o saber, e a academia precisa pesquisar, porque é um saber, às vezes, de milênios. É um saber construído e que organizou aquela sociedade muito bem organizada por milênios. Então, como é que você coloca isso fora? Só porque você, com a sua arrogância de ter uma ciência, vai chegar lá... Hoje em dia isso já está mudando um pouco, né? Só que, então, nossas caixinhas, às vezes a coisa está tão organizadinha que a gente não olha muito. Então, por isso, olha, você não tem noção. Ele tem noção, mas você não tem noção. Como eu desarrumo minhas caixinhas. Ele é o Paulo, que é o heavy metal. Como eu desarrumo minhas caixinhas. Misturo, abro. Às vezes eu preciso ouvir alguém que eu não concordo com a pessoa, no sentido mais profundo, né? Mas o que ela traz no meu imaginário faz assim, vou. Aí você me perguntou uma coisa sobre... Isso aí é porque uma experiência que eu fui ganhando com a vida. Manter a mente aberta. Então, ouço gente falar de capela, desse lado de capela, Sim. que veio para cá, e de mitologias, Sim. não sei o quê. Sim. E eu tenho um amigo que eu ouvia, ele era um cara de direita, não é de extremo, um cara de direita. Eu conversava muito, eu ouvia mais do que ele me ouvia, porque ele não aceitava nada que eu falava, então eu ficava só ouvindo um pensamento de direita, para entender qual é o projeto da direita, que hoje não tem mais. Não tem projeto. Só que ele começou a apoiar um candidato que é extremado, né? O problema não é a direita, é a extrema-direita. Pois é, aí começa a ir pelo fascismo, pelo nazismo, aí foi isso, agora não dá mais. Mas ouvir, eu falo muito, mas eu ouço muito, porque é importante saber, porque eu não sei de tudo. É importante. E saber o que o outro, que difere de mim, cria um diálogo. Sim. Aí você me perguntou sobre reencarnação. Eu não esqueço nada. Eu não acredito, mas eu também não posso afirmar. Exatamente. E assim, hoje tem um físico quântico que ele fala que através de um pensamento quântico é possível a reencarnação. Através de um pensamento quântico. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Então, isso para mim é curiosíssimo, é super interessante. E depois passa esse link pra gente. Isso, tem um monte de link que eu posso passar. Porque, por exemplo, tem outro que eu já ouvi ele falar, eu não sigo ele, não ouço mais. Eu só ouvia quando estava me alimentando. Ele é o Jean Valjean, que ele fala da mitologia como se os mitos realmente tivessem existido. Ele é médium e fala. E aí ele vai contando umas histórias que bugou a minha mente. Mas maravilhoso aquilo. Maravilhoso. Então eu comecei a ter um outro olhar, assim, como possibilidade. Aí e depois que eu entendi tudo, porque eu estudo muita mitologia nórdica, eu estudo muita mitologia greco-romana. Eu vou cometer aqui mais um pecado mesmo, não é pecado bom. O que eu gosto do cristianismo são os pecados e o vinho, como diz a Rê Barbosa. Mas a mitologia nórdica, eu tenho uma camisa que da cervejaria Odin, eu adoro os vikings, Odin. Sei tudo, hein? Pode falar, pergunta. Caraca. Aí, Márcia, vai ter uma
vai ter uma Só de Odíssio. vai ter uma roda de conversa, aí eu vou ficar lá do lado e você vai falar. Porque é uma construção de sujeito, de sociedade. E, para mim, como o Rod, por exemplo, o Rod ele vai pela mitologia do Exu, que agora eu entendo o que é um Exu. Tem um livro maravilhoso do Alexandre Comino, que ele fala assim, Exu não é o diabo, porque o diabo é católico, lá para aquele lado. É o Loki na mitologia nórdica. É isso que você já chegou no que eu queria falar. A mitologia, ela constrói. Tem um livro do surrealista, que é o Bataille, George Bataille, que é o erotismo. Eu parei na hora que ele vai chegar mais na parte do erotismo do sexo mesmo. Sim. Mas ele diz que nós somos descontínuos e a gente procura ser contínuo. Isso, o cérebro adora uma continuidade. Exatamente. São as caixinhas, entende? Então, deu continuidade, deu link, pronto. Tá certo, entende? E esse é o problema. O que a gente precisa é povoar o imaginário. Então, agora eu vou separar fantasia de imaginário. Porque isso é um conceito freudiano que eu acho fundamental. A fantasia, ela é neurótica. É quando os pensamentos te dominam, quando a fantasia de algo ruim ou de alguma coisa vai acontecer. Você não tem nenhum poder sobre ela. Você tem, mas não sabe que tem, porque emocionalmente você não fez o trabalho ainda. É diferente do imaginário. Porque quando você imagina, e por isso que eu falo de algumas coisas que povoam o meu imaginário, que é a parte saudável da psique, que faz com que a gente vá para frente, crie novos mundos, crie novas possibilidades e não fique presos a ter que ter link, entendeu? Ter que ter conexão. Porque, por exemplo, uma criança de 7 anos, ela faz um tipo de conexão. Uma pessoa de 14, ela faz outro. À medida que você amadurece, você é obrigação sua fazer... Aí eu estou sendo dura, mas eu acho que é a nossa obrigação, como junguiano, eu vou explicar melhor depois, de fazer novos links. Por quê? Sabe o que acontece quando tu faz novos links? O coração começa a bater ritmado. E ele não pode bater ritmado. Ele bate ritmado porque o seu pensamento é ritmado. Você tem, eu não sei quantos pensamentos por dia, mas por volta de 9.000 pensamentos por dia. O mesmo que você teve ontem, que você teve hoje, você vai ter amanhã e depois da manhã. Isso é um pensamento ritmado, seja lá do que for. Isso é não exercitar a musculatura psíquica para quebrar ritmos, abrir as caixinhas. Eu estou quebrando tudo. Exato. Mas é muito duro isso, é muito duro, porque a gente também precisa ser ser humano, a gente sofre e a gente precisa, assim, entrar no ônibus e achar que o ônibus não vai virar, que nada vai acontecer. Então a gente precisa de uma certa confiança. A questão é dosar o nível de confiança e o nível de conexão com o nível de abertura. É uma dose, entende? Porque senão é a esquizofrenia, né? Então, mas, enfim. Eu sempre tive a criança, não sei a palavra, se é modelo, não sei o quê. Então eu desenho sempre pegando esse gênio criador infantil que era eu. Aí fui aprendendo, como eu não fiz academia, eu não tive a imposição, né, do Belas Artes, essas coisas. E em 78, quando eu fui fazer gravura, uma professora, Solange Oliveira, me apresentou um grupo que é Copenhague, Bruxelas e Amsterdã, que é o Cobra. Né? O grupo Cobra... Eles... não é o grafiteiro Cobra, não. Não. O Cobra, ele falava assim, improvisando, mas é isso. Se a ciência, esse pensamento, sei lá, cartesiano, levou o mundo a uma guerra que provocou tanta morte, destruição e sofrimento, não serve. Então a inspiração era a criança e o louco. Sim. Aí eu voltei. Sim. Perfeito. Eu voltei para trabalhar. E os gays, hoje, tá? Depois eu explico por quê. E hoje eu tenho assim, o pessoal viu minha exposição, é uma criança pintando. Aí, na exposição que eu fiz no Engadia de 50 anos, as crianças desceram a escada. Aí ela, quando eu olhava assim, as pinturas, que é muito colorido, muito gestual e muito lindo, nossa, uma explosão de cores. A criança se identificou com outra criança pintando.
Sim. Isso aí tem vários pintores, e tem um negócio que vai pelo Facebook, que é isso que você falou. Quem cria essa criança que ainda consegue preservar. Sim, sim, isso é muito importante, porque uma das primeiras coisas que a gente reprime é a nossa criança. Agora, a gente não reprime a nossa criança reprimida. Como é que não é? Traumatizada, desculpa. Traumatizada. Porque a inteligência emocional, quando a gente fala de inteligência emocional, desenvolver as emoções, é para você conseguir lidar com os traumas te obrigam, aspas, isso não é necessário, a reatividade. Então, as pessoas que não trabalham com as emoções, não conseguem trazer de volta a sua criança livre, né? Tem uma linha da psicologia que fala, não é junguiana, mas como a minha fala, ela traz a criança traumatizada, que está sempre se defendendo. Então, você vê às vezes algumas brigas, você vê que é uma criança de 7 anos brigando, de 3 anos brigando, que na verdade não é um adulto que consegue conversar sobre alguma coisa, ele ainda não desenvolveu um modo de inteligência que é possível desenvolver, né, para conseguir lidar com situações e situações. Porque é isso, porque eu adoro quando você fala raiva. Não, você não fala raiva, eu falo. Eu esqueci o nome que você falou. Que eu traduzi para indignação, que eu gosto de mas eu aprendi que a raiva, até a monja Cohen, ela fala da raiva, eu tenho raiva, ódio eu não tenho. Não, mas a questão não é essa. Todo mundo tem raiva. A questão é... Mas tem gente que diz que não tem. Aí tem mágoa. Sabe o que é mágoa? É a raiva reprimida. Então, sorry, tá pior um pouco. Então, a raiva, ela é energia do corpo, ela é energia da psique, ela é produtora. As pessoas que falam que não tem raiva é que ela tem medo da raiva. Porque ela tem medo de produzir coisas boas. Na verdade, ela tem medo não é de produzir coisas boas, ela tem medo de reagir. Porque quando você não tem inteligência emocional, a raiva vem e você reage, você briga, você bate, você ofende, você faz isso. Por quê? A raiva, que é uma energia vital, maravilhosa, de construção de vida e de transformação de situações, ela não tem o tempo da expressão. Ela tem que reagir. Isso é trauma. Tudo que é reação rápida é trauma. E a gente tem que aprender a lidar com as reações traumáticas, né? Para que a raiva seja bem colocada. Entende? Então não cabe a palavra ódio. Cabe assim, você identifica a sua raiva? Você sente raiva? Como é que você sente raiva? A sua raiva, você chega, mete logo o pé na porta? Então, temos um problema. Eu tô querendo entrar nesse momento assim, porque é um tipo, né? O cara chegou ali, veio com... Mas eu tenho raiva de você, vamos supor. A raiva é minha, não é sua, você não tá nem aí com a minha raiva. Sim. E como é que Olha, eu resolvo a raiva talvez... que eu tenho de você? Eu imagino sempre você um bebezinho, que esse bebê é sempre tão bonitinho. Quando você tá com raiva de uma pessoa, você imagina aquela pessoa um bebê. Aí você vai ver que é tão bonitinho. Isso é um pouco a Monja Cohen falando. É Monja Cohen falando. Eu não daria esse exemplo, mas eu acho interessante, porque eu peço para imaginar outras coisas. E assim, na verdade eu trabalho muito com sonhos, né? Então, eu vou perguntar assim, vou perguntar porque eu li uma tese, se não me engano, de uma americana, que é Sonhador Lúcido, que agora já está rolando. Sonho Lúcido. Eu acredito. Sonho... Não, eu não acredito, eu sei, eu tenho. Pois é, então eu sei, eu sonho, e aí vai entrar talvez pelo junguiano. Não, isso não é junguiano, não. Eu tenho essa experiência de sonho lúcido desde que eu sou adolescente. Eu também. Mas só o junguiano até fala sobre isso, mas não muito. Eu li na BBC que nós temos 2 turnos de sono. E eu acordo sempre 3h48, 3h38, dá quase para marcar certinho. Uhum. E quando eu vi que são 2 turnos, e desde de adolescente o sonho me ajuda, ele está falando comigo. Ele está dizendo, olha só, não sei o que, a insurgência, você precisa pegar. E agora você falou uma coisa que eu não gravei, mas ele está dizendo algumas coisas que eu preciso fazer uma alteração. O sonho é como se fosse assim, bem simplificadamente. Você imagina que você vai fazer uma peça de teatro, vai aparecer por todo. Você tem que treinar.
Só que essa peça, ela não é uma peça que um autor escreveu, é uma peça que você está escrevendo. Então, você tem que treinar e retreinar até ela sair direito. Então, no sonho, eu vou vendo, por exemplo, o que já foi desenvolvido, o que não foi. Então, a gente trabalha muito com sonho e pesadelo. Eu não tenho pesadelo nesse sentido. Não, mas talvez você tenha sim. Não, eu tenho. É porque. O pesadelo. Peraí, é que agora. Não tem briga, porque nesse sonhador lúcido, eu aprendi a aceitar. E ele fala assim: de vez em quando você tem que chegar ali e matar teu inimigo no sonho. Aí já tem matado. Toda hora eu mato. Só que o olhar junguiano não é esse, tá? Não é esse. O olhar junguiano é o seguinte: o pesadelo é tudo que. Você imagina o filme. Você tá vendo o filme, tem princípio, meio e fim. Fica evidente que o fim chegou no fim. O sonho é a mesma coisa. Se você acorda antes de chegar no fim, é pesadelo. É sinal de que você não suportou passar daquela cena. Então eu tô chegando ao fim. Não, enfim. Não, mas estamos em terapia agora. Não, conversado, porque o sonho, ele me ajuda muito. Claro, todo mundo. E não me assusta. O bebê sonha, tá? Oba! O bebê sonha. Até peixinho sonha. Todo mundo sonha. Só que como o peixinho ele é a presa, ele sonha pouco. Ele tem que estar sempre fugindo. Os grandes predadores sonham muito. Então tudo a gente matura, inclusive emocionalmente, no sonho. O Freud não trabalha muito com sonho. Não, só, o Freud até trabalha, mas assim, eu não quero falar mal do Freud, até porque Pode eu falar. admiro ele demais. Em que sentido? No sentido da ruptura que ele fez com a ciência positivista que estava acontecendo naquele momento. Então, naquele momento que Freud aparece, as pessoas não eram mais ouvidas. Era a ciência que mandava. E o Freud começa ouvindo as mulheres. Então, só disso é revolucionário, temos que tirar o chapéu. Tá? Então, eu tenho muita admiração por Freud, na cisão que ele criou na sociedade. Porém, eu não sou freudiana. Assim, não é que eu não aceite nada freudiano, tanto é que de vez em quando eu falo de Freud como um valor mesmo. Mas o pensamento de Freud, para mim, ele fica na neurose e acabou. Ele não expande a psique para esse imaginário, para essa construção maior, né? Então, o Jung, ele na época dele, ele resolveu vários problemas científicos, né, da psique que ninguém conseguiu resolver, só Jung. Quando ele cria o inconsciente coletivo como o nosso fundamento, né, ele vai muito mais longe do que Freud, que tenta criar um mal-estar, né, depois, né? Ele vai muito mais. E Freud só escreveu isso quando ele viu a minha teoria, tá? Deve ser flamenguista comemorando o pênalti roubado ontem. Deixa eu fechar, que você ficou animado com esse esporte. Não, eu estou animado aqui com uma outra parte. O Freud, quando ele passou pela guerra e tudo que aconteceu, ele teve que rever. O Freud fazia algo muito interessante, que ele revia. A teoria dele mudou várias vezes. Ele teve que rever. Pela primeira vez, ele entendeu que o coletivo tem sentido. Mas isso foi no final da vida dele. O Jung já criou a teoria do inconsciente coletivo a priori, antes da guerra, antes de tudo. Né? Ele não precisou viver isso, porque ele vivia o inconsciente dele. Então, o Jung ele traz isso, e ele traz a questão da individuação. A individuação é você... tudo que eu estou falando, quando eu falei, nós somos obrigados a amadurecer, não somos, mas era bom que se fôssemos, né? Essa individuação é você se conhecer cada vez melhor, se trabalhar cada vez melhor, para assim contribuir de forma real com a sociedade. Sem esse conhecimento, você não contribui realmente para a sociedade, segundo Jung. Teu doutorado no rastro da arte urbana, os desafios dos artistas de rua, que é um tema que eu tenho trabalhado muito. Sim. Inclusive a insurgência que a gente trouxe o pessoal da rua, do hip hop, e estou com uma coisa aqui que eu acho que vou ter que falar. Como é que nós, insurgentes,
nós de revoltados, que buscamos um mundo novo, reage a essa construção. Aqui no Brasil, né, para deixar o nosso caso, dentro de um sistema político partidário viciado, onde tem a bancada BBB, né, a bancada Bíblia e Bala, que eu acho que a Bíblia é uma das mais perigosas, e que a sociedade ela está sendo trabalhada para produzir eleitores fascistas. Porque se você elege um fascista, você está se identificando, então tem uma identificação. Mas isso é um comentário que eu tinha que fazer, mas só para... Vou passar. No rastro da arte urbana, os desafios dos artistas de rua. Aí você vai falar, você e o Rodrigo, o Roger Helcor, subcomandante zapatista, estavam desenvolvendo uma coisa que eu acho que é legal voltar, que é o Bachelar. Nossa, meus neurôniozinhos agora estão desesperados. Eu tirei toda a caixinha. Ó, espalhei tudo no chão. Espalhou tudo no chão. Eu pedi, né? Então, enfim. Não sei por onde começar, porque começa pelo seu doutorado. Não, eu vou começar. Porque eu acho que aqui. Tá, aí vem uma pergunta mesmo. A gente vê a rua como uma rebeldia, como uma insatisfação com o status quo, com o capitalismo, mas nem todos veem. Muitos votavam no B17. Como é que o cara que é pichador, que toma uma porrada da polícia, vai votar no fascista que manda dar porrada nele? Então, a pergunta vai ficar mais fácil, se é uma pergunta, a gente se rebela, né? O rock and roll, o anarcopunk, tudo, dentro de uma construção que não se satisfaz com essa condição que a sociedade, não sei se a palavra é boa, mas é que impõe. Aí, eu não sei, Bachelar, não conheço quase nada. Eu não vou falar agora do Bachelar, não, até porque ele tem muito mais propriedade do que eu só sou fã, entendeu? Aquele fã de bandeirinha, tudo que eu leio eu adoro, é mais ou menos isso, ele tem mais profundidade. A gente pode até bater uma bola depois. Faltou o Foucault, eu gosto muito do Foucault, da sexualidade, aí é tua área. Olha, ainda bem que eu tenho a cabeça boa, senão eu já estava perdido. Não, mas então, é isso, eu vou pegar essas caixas todas e jogar no chão. Então, assim, tem uma questão que eu acho muito importante a gente falar, que é o seguinte: a gente está iniciando uma nova fase no mundo com as redes sociais. E estamos engatinhando. Aliás, a gente não aprendeu nem a virar no berço. Vamos colocar dessa forma. Nem gatinha nós estamos. E eu me lembro que tempos atrás eu participava de aulas de escrever, né, de redação, de várias coisas assim, e eu percebia que muitas pessoas que estavam na aula, elas precisavam se expressar. Elas precisavam dizer sobre si. Eu guardei isso numa das minhas caixinhas, né? E aí, quando aparece a rede social onde você tem expressão e tem a sua bolha que diz faz parabéns, quem vai segurar? Não segura. Então vamos lá. A gente tem que pensar a sociedade num processo longo. Porque se pensar no agora, está tudo lascado. Mas eu penso em termos de psique. A psique, ela vai amadurecendo, e ela amadurece, ela vai para frente 10 passos, vai para trás 5 passos, vai para frente 7 passos. E esse movimento é um movimento natural da psique, porque se a psique não faz um movimento assim, ela enlouquece. Então, o que a gente vê de ruim é o que nos deixa indignados. E isso é saudável. Porque se você não tivesse indignado, você estava achando tudo natural. Né? Então, como você, tem muitos indignados. E a questão não importa, você vai continuar. Nós vamos fazer a construção e não nos deixar ficar presos a uma ideia de que, não, a gente vai fazendo, a gente vai construindo, a gente vai cair de novo, a gente vai levantar de novo, sabe? Então, e detalhe, isso é uma coisa que eu adoro. Todos os economistas erram, todos. Não tem um que acerte. Por quê?
porque ele não tem um imponderável, não tem um monte de fatores. Então, quem se arroga, bom, Tá bom? A falar do futuro, ou é louco, ou é metido pra caramba, entende? Porque assim, eu dono da verdade. Agora, a única coisa que eu sei e que eu preciso saber, eu não desisto nunca, e nem você. Eu não desisto nunca. E se eu não consigo por aqui, eu vou por aqui. Aí eu disfarço mais, vou por ali. Aí eu vou por lá. Então, e nos meus atendimentos, as pessoas se libertam. Em que sentido? No sentido de que a minha visão, aí é mitidez minha, mas eu acho que eu transcendo o pensamento freudiano uma vez que eu saio da neurose como a única coisa. Eu trabalho com o imaginário, mas enfim, claro que o Freud já se desenvolveu muito, eu não sigo esse contexto. Eu não gosto de falar mal de ninguém, sabe? Então, a gente precisa povoar o imaginário das pessoas com possibilidades. Deixa, porque eu não sei como é massa, eu não estou ali, mas hoje não tem tempo. Tem tempo. Dentro eu tive Covid, fiquei trancado no meu quarto ali, não tinha nem vacina. Aí fui ouvir comentadores dos filósofos, eu gosto muito de filosofia, e o pessoal anarquista. Aí descobri que tem um anarquista, se eu não me engano a formação dele é um psicólogo, que ele trabalhou na época da ditadura com o pessoal que era torturado. Aí ele desenvolveu uma terapia que chama somaterapia. Somaterapia. Que é o Roberto Freire. Fizemos. Eu e Márcia fizemos quando você vai dar um tapinha no corpo, quando chega no pé, cara, é um delírio assim. Eu falei, pô, faz mais. Porque a gente está falando muito dessa coisa, que são corpos torturados e aprisionados, né? E assim, eu trabalho muito com o corpo, tá? Pois é, que eu senti pela tua... eu trabalho muito com a consciência corporal, porque o Jung ele traz o seguinte, ele fala que a psique é composta de 4 áreas. Um é corporal, outro é emocional, outro é sensorial, o outro é intuitivo. A gente escolhe o racional para dominar a nossa vida. E aí o resto tudo está reprimido. Para pagar boleto. Sim, mas olha só, o racional ele também não sabe pagar boleto. Sabe por quê? Pensa o seguinte, pega uma equação. Para o racional, vai ser sempre uma variável a mais. Vai ser sempre uma variável. A pessoa que está no racional, ela está sempre em dúvida. E ela está sempre achando que vai fazer uma escolha errada. E aí ela fica mais em dúvida ainda. E ela fica num sofrimento absurdo. Por quê? Ela não trabalha com o resto. Então, quando você... Isso é quântico, quando você aceita todas as variáveis. É mais do que aceitar. É ver. É aí agora chegou no Zen. Aí, quando eu falei Zen lá atrás, que é o Padma Something. Om Mani Padma Om, não, só fez... que ele é físico e ele estudou... É lá de Viamão. Ele é um Padma Something. Que ele fala uma coisa... Tem um mosteiro lá em Viamão, no Rio Grande do Sul. Tem uma palestra que eu tenho um vídeo que uma amiga me deu, que é budismo e física quântica, ou física quântica, que aí vai desenvolvendo. É claro. Aí tem uma hora que ele fala, mas ele fala assim, vou improvisar porque eu não lembro as palavras dele, mas... tá. É crise, todo mundo, tem crise, que horror. Pegando o que ele passou. Sim. Aí ele fala assim, crise é um momento que se você sair e olhar, é um momento para crescimento. Por quê? Porque você vai ver todas as possibilidades e vai escolher uma. Cai dentro mais ou menos do que você falou, assim. Eu adoro crise. E quando as caixinhas estão todas no chão, eu adoro também. Olha aquelas caixinhas, mas aí é o construtivo. Mas eu arrumo tudinho. Mas a crise, ela me ajuda muito. E se eu tiver medo da crise... A gente tem que criar musculatura para passar a crise, né? Musculaturas emocionais. Então, quando a gente fala adoro crise, se você não está emocionalmente organizado, é insuportável mesmo. Então, a gente não vai maltratar uma pessoa que está em depressão, que está em pânico, entende? Porque... ela não é uma escolha dela. Ela não entendeu ainda que ela precisa fortalecer o emocional dela. Ela precisa de uma terapia, ela precisa fazer um trabalho de fortalecimento emocional. E, aliás, eu admiro muito as pessoas
Isso é um contrassenso. Que tem pânico e depressão. Por quê? Porque a psique, ela está mostrando que tem um problema que precisa ser trabalhado, mas ela não está somatizando num problema físico. Então é uma pessoa capaz de refletir e de trabalhar, senão ela não teria esses dois. Então essas pessoas em terapia, maravilhoso. Por quê? Porque elas, é como se elas não tivessem jogado, sabe, largado de mão, ela só não tem ferramentas e estruturas para lidar com a informação que ela tem, ela precisa ampliar. Quando ela ampliar, ela vai ser incrível. E eu tô falando isso porque quase que sou especializada nisso, mas não sou, tá? Mas assim, eu tenho um amigo de juventude. A primeira exposição que eu fiz na vida foi no Museu Antônio Parreiras com o Jones Almeida. E a gente fez uma exposição que um crítico de arte, amigo nosso, falou que era uma exposição underground que não se assumia como tal. Aí desceu o cacete. Mas um dia ele falou assim, cara, falando com o amigo dele, o Luiz Carlos, meu amigo, ele não tem formação acadêmica, mas ele conduz lá as resenhas de uma maneira que vai tranquilo. Assim, como eu já sou um neurótico, que já passei por uma terapia e abriguei uma época lá no Centro Cultural, que eu abrigava o Café Filosófico. No Café Filosófico, o plantão da noite era meu, e ninguém queria ficar à noite. Então eu tinha que ficar com os filósofos desenvolvendo, né? Heidegger, a fenomenologia e a filosofia clínica precisava de um local. Aí foram para lá, eu ficava ouvindo. Carlos Strasbourg, que era um doutor na época, e se eu me lembro a história assim, o cara estava, Lúcio, acho que é Lúcio, o brasileiro estava lá em Londres, se eu não me engano. Aí chegou um amigo dele, cara, eu tô sem não sei o quê. Aí começou a botar quase com um quadro de depressão, mas uma dissatisfação muito grande. Aí ficou ouvindo e falei assim, olha, meu amigo, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem analista, mas pelo que você fala, de repente, o niilismo, o Nietzsche, pode te ajudar. Aí deu o livro. Aí o cara foi para casa, deu. Pô, meu amigo, você não tem outro livro aí, um Schopenhauer, assim, não? Aí ele veio para o Brasil e né, tem que ser medicina, né? Fez os cursos e lançou. Que aí eu aprendi, estou falando mais de que fui aprendendo. E teve um momento que era pós-graduação em filosofia clínica e um doutor também. Que aí eu vi muito, e meu aprendizado. Aí quando ele falou, eu me identifiquei com esse assim, a lâmpada queimou. Eu vou lá e levo um martelo. Pá! Aí quebrei a lâmpada, não resolvi. Aí levo picareta. Pá! Não resolvi. Então ele fala que a filosofia clínica, quando você está precisando de ajuda, tinha uma tia, ela tinha lavava a mão. Essa é a neurose. Me deu um trauma de criança, você falou, me deu um trauma, porque eu entrava na casa da minha avó e tinha que lavar a mão e ficar assim. Cara, se eu encostasse, eu tinha que lavar. Mas era até o cotovelo. Aí ele pega esse exemplo e fala assim, pô, mas eu tô feliz de lavar a mão. Aí estou incomodando o Paulo, estou incomodando a Márcia, estou incomodando a Rita, estou incomodando o Rodrigo. Então, esse meu prazer de lavar, eu quero mudar. Aí que ele fala assim, eu quero mudar. Aí ele vai buscar a filosofia clínica, eu busquei o Freud. Aí vai a psicologia, a psicanálise, a filosofia clínica vai ajudar você a encontrar ferramentas. Geralmente o neurótico, ele cria esses rituais porque o inconsciente está batendo na porta cada vez mais forte e ele não quer ouvir. Então ele cria rituais para aparecer, por exemplo, são vermes, no caso, são vermes, né, sujeiras e tal. Ele vai criando rituais que são a metáfora desse inconsciente. Então ele não pode se contaminar por esse desconhecido que vai fazer mal para ele, né? Por isso que quando a gente trabalha com neurótico, o Jung fala, a gente vai circunambulando, a gente vai percebendo as imagens que ele vai trazendo, tanto no sonho, como nos sintomas físicos, como na fala, porque ele traz imagens na fala. E a gente vai ajudando ele a estabelecer relações com essas imagens, né?
e se conhecer através daquilo que ele não se conhecia. E aí ele vai abrindo a porta para o inconsciente. Porque imagina o seguinte, o inconsciente de Jung é a riqueza, ele tem um tesouro escondido. Mas primeiro você tem que lidar com, vamos dizer assim, a revolta dos oprimidos, porque você oprimiu muita gente. Né? Só que quando você vai fazendo essa circunambulação, você já está falando assim, ó, a gente está prestando atenção em você, a gente vai chegar lá, e tal. Aí ele já fica, nossa, olha, eles estão olhando pra gente. E a gente vai. E aí o processo de lidar com aqueles reprimidos é super suave. Porque até o inconsciente, né, a gente chama de personagens do inconsciente, que não são personagens, mas enfim, é uma forma imagética de trabalhar, eles precisam ser olhados e integrados. Então, às vezes, a pessoa ela tem talentos incríveis, reprimidos. E elas têm medo por conta dessa questão familiar também, né? Porque a estrutura familiar ela cria traumas onde você só vai ser aceito socialmente e familiarmente se você estiver no nosso jogo. Então, sem esse jogo, você não tem amor. E fica uma confusão emocional porque você não quer perder o amor, mas não pode se adaptar. E aí, né? Então são situações, elas são muito mais simples. Elas são muito simples. Mas o neurótico tem medo. E aí, quando chega a fazer isso, é porque já tá assim, pá, pá, pá. Ele não quer abrir de jeito nenhum, ele lava mais. Aí não deixa ninguém. Era muito... eu lembrei do rock and roll, Raul Seixas, e o medo, né? Aí a mosca. Deus vê tudo que você faz dentro do banheiro. Paranoia. Eu tinha medo. Eu vou contar um caso, acho que o Rodrigo se identificou numa tua fala, se ele quiser fazer uma pergunta, uma colocação, mas eu chegava lá no Jurujuba, que ali já foi brabo, né? Ali foi brabo. Dizem que tinha até cemitério lá. O meu tio, um dos tios, ele eletrochoque nesse que chama. Ele tinha uma tortura muito grande. Mas quando eu cheguei, como eu já contei, era tudo muito tranquilo. Aí era um segundo andar, tinha escada, e eu sentava em frente à escada, porque a sala onde eu fazia terapia é logo um pouquinho à esquerda. Aí eu estou aqui assim, aí vem uma senhora branquinha, gordinha, muito simpática. Posso te dar um beijo? Eu parecia o cara da Praça da Alegria. Pode? Me dá um mordido aqui, cara. Aí eu tô aqui, o cara da Praça da Alegria, tinha um corredor, aí veio uma negra nua, andando, aí veio o enfermeiro, pegou e levou. Aí lá embaixo, uma senhora já morena, veio subindo e cantando, ô Lelê, ô lá, o índio bota fogo pro cacique se queimar. Aí eu tô lá. Aí veio o Francisco, a Márcia conheceu o Francisco, ele veio com rádio de pilha, lembrei, porque ouvindo Raul Seixas e cantando Roberto Carlos. Aí chegou a minha hora de ir para consulta, a Maricama, tem dias que isso aqui parece um hospício. Eu falei, Aí tinha um Fernando, que isso era muito curioso, que eu acabei entendendo. Ele abaixava assim, e apontava e gritava, ah! Pelo grito, você sabia se ele queria mostrar alguma coisa, se ele estava com algum sofrimento ou se ele estava contente. É uma coisa... Mas olha, se a gente entrar nessa seara... Não, agora o Roger, eu acho que quer perguntar. Não, que eu achei interessante você ter falado sobre o lance da... quando a pessoa tem uma... na neurose, né, ela tem uma depressão e a crise de pânico junto. Isso pode se tornar algo potente, a pessoa pode ser trabalhada de maneira potencial. Geralmente a depressão é porque o pânico ele gasta muita energia, então ela não está em depressão, ela tem a depressão da energia pelo pânico, né? Todas essas situações, ela precisa trabalhar porque tem uma repressão ali, né, acontecendo, e ela precisa, vamos dizer assim, soltar as amarras. É porque ela já construiu uma vida com aquelas amarras certinhas, entende? E tem amarras dizendo assim, gente, eu estou precisando de mais espaço.
É claro que e isso é uma questão outra, que a gente até poderia enveredar para outro caminho, existem trabalhos adoecedores, existem situações sociais adoecedoras. De qualquer maneira, quando você adoece no trabalho, nessas situações, tem o trabalho que é adoecedor, que vai adoecer todo mundo, e tem aonde que você tem a sensibilidade para adoecer, que é nesse ponto que você adoece. Então, eu trabalhei muito, inclusive no doutorado, o meu grupo de trabalho era trabalhos adoecedores, né? Pra gente não... A gente tem uma mania de colocar o sujeito como o problema de tudo. E o sujeito não é o problema de tudo. Ele precisa trabalhar sim, porque nós todos precisamos, mas não porque ele é um problema. E sim porque ele precisa fortalecer para que os problemas das forças sociais que nos perpassam o tempo todo não nos destrua. Entende? Porque quando chega no pânico, a questão é muito forte, né? Então, eu vivi uma situação bem complexa durante minha paternidade, né, que culminou com a minha separação, né, e no meio de uma crise depressiva extremamente forte, eu tive uma crise de pânico, no qual eu queria me limpar, né, apesar de eu já ter tomado banho, e eu queria lavar as roupas que já tinham sido lavadas, eu queria limpar o meu corpo. E aí, quando eu percebi que eu estava numa crise de pânico, dentro de uma depressão, eu tive a percepção que estava chegando a hora de eu morrer, sabe? Isso. E aí isso gerou uma coisa tão forte que veio a separação, entendeu? Que eu precisei sair de casa porque eu não estava aguentando mais aquela situação que estava me levando a um burnout familiar. Sim. Sabe? E eu já tinha tido burnout trabalhista. Sim. Né? Eu já Esse é o seu ponto, né? Uma consequência de burnout familiar. Então. O Jung fala uma coisa, a gente já chegou no final, mas aí a gente vai... Não, pode falar. O Jung fala uma coisa que é o seguinte: a psique, nossa psique, ela trabalha vida, morte e vida. Vida, morte e vida. Então, a gente precisa ter muitas mortes durante a nossa vida. Então, por exemplo, um feto deixa de ser um feto, passa a ser um bebê deixa de ser um bebê, passa a ser uma criança, e assim, a gente precisa viver cada uma dessas mortes, e as mortes, elas são... Não existe um ponto onde você possa identificar na psique, pelo menos de modo junguiano, ele está morrendo. Não existe. A psique nunca está morrendo. Não existe, né? Então, o que acontece na nossa sociedade? A gente tem um ideal de sociedade, de modos de operar. A gente tem situações familiares que nos trazem cegueiras, né? Cegueiras muito severas. E aí a gente não morre. A gente não morre. A gente não consegue criar as mortes necessárias para que a vida possa renascer de uma outra maneira. E geralmente quando você falou essa coisa, até as próprias pessoas que pensam em morte é porque elas estão precisando de mortes psíquicas e não estão conseguindo trabalhar essa musculatura psíquica para criar essas pequenas mortes para renascer, entende? Então é metafórico. Mas quando a pessoa não trabalha, ela torna aquilo literal, mas não é literal, ela é metafórica. E a gente precisa trabalhar para que ela não se literalize, não se torne algo literal. Estava de meia hora agora só para falar de morte, porque eu tenho uma relação boa com a morte, ela está sempre aqui comigo. Paulo, faltou alguma coisa que a gente não abordou? Falou dos outros livros? Não, aí eu ia falar. Quer comentar sobre cada um livro? Esse livro aí é o livro que eu trabalho com a questão da mulher no espaço urbano, né? As heterotopias, né? Que o espaço urbano é o espaço masculino, né? Ele é organizado para ser masculino, ele não é organizado... Todas as estruturas, né? São estruturas sempre retas, que dá em algum lugar, que tem um objetivo, né? E aí tem vários preconceitos para a mulher dentro desse espaço urbano, e que, na verdade, quando a mulher ela começa a achar esses lugares, né, de poder, ela começa também a quebrar o status quo do espaço urbano de uma forma muito mais profunda.
tá? Muito mais profundo. Então eu abordo essas questões aí nesse capítulo de livro, né? Tem outro. Ah, não, eu acho que esse do Neto. Deixa eu ver outro. Ah, não, isso não é isso. Não, mostra o outro. É esse aqui. É esse aqui. Esse que ela estava falando é daquele? Eu estava falando desse livro aí. Esse outro... Deixa eu terminar. Esse aqui eu já mostrei. Ah, então esse que fala do feminino. O outro que você mostrou, esse daí, também é de Foucault, né? Também faz parte do grupo de estudo que eu participava, de estudo sobre Foucault. E esse foi já também, na época eu estava trabalhando mais com os grafiteiros, né? Então eu estava ali, eu estava analisando como que, quando o grafiteiro se torna algo valorizado, como que os equipamentos sociais querem que eles caibam na caixinha desse imaginário, entende? Então, eles vão perdendo a liberdade porque eles são importantes, mas segue aqui minhas regras. E aí, eles não são um sujeito que pode trazer suas regras. Eles devem ser, mas eles não são. Então, eu vou questionando essas situações, como a gente faz isso o tempo todo, né? Não só nessa área, mas o grafiteiro, que é algo muito novo que surgiu. E detalhe, na minha primeira pesquisa, o grafiteiro só ganhou notoriedade, sabe por quê? Porque a moda, que está sempre buscando looks novos, colocou a moda grafiteira. Eu fiz 10 anos de pesquisa de jornais e revistas. E foi nesse momento, até então, eles eram criminalizados. Quando virou moda, aí começaram a conseguir... Então, assim, ou seja, a própria coisa que nos reprime, ela precisa de tanta urgência isso, né? O sistema elas precisam tende a absorver tudo que é contra a corrente para uma forma de controle e para lucrar. E precisa de novidade, porque o tempo todo precisa de novidade. Aí traz esses excluídos, né? Aí ajudam essa notoriedade, mas aí... de novo. Exatamente. É um tema que vai ser uma roda de conversa do Luiz Sérgio de Oliveira, que é docilização do grafite. É isso. Porque o hip hop todo já foi cooptado, né? Docilizar, porque o José Glauco Tosh, uma vez ele fez uma palestra lá no Centro Cultural, e ele vai pela filosofia mesmo, eu acho que é o amor na filosofia. E ele fala do capitalismo como aquele inimigo do Batman, que tem duas caras, né? Aqui a cara é bonitinha, mas essa aqui. E ele vai, para ele, essa coisa aí, para ele não morrer, ele vai sempre pegar o grafite, não sei o que lá. Pode. Quando o grafite surgiu, ele era selvagem, né? Era completamente como se fosse um animal selvagem, um lobo selvagem, né? Exatamente. E aí, quando ele começa a ser cortado pelo sistema capitalista, aí ele começa a se tornar domesticado, né? Como se fosse um cachorro domesticado, né? Pronto para viver dentro da sua caixa, né? Ou da caixa do sistema. Mas o que eu queria perguntar não era nem sobre isso, era sobre Bachelard. Essa parte já terminou ou ainda vai ter vai. Pode ser? Pode. Pode. Assim, a insurgência é minha. Eu que comando aqui. A gente estava conversando ali fora sobre a necessidade do estudo do Bachelard. Né? Porque na psicologia e na arte, no estudo da teoria, né, psicológica, a teoria da arte, o Bachelard é tão excluído ou não conhecido. Porque se a arte trabalha questões psicológicas, digamos assim, por que na questão do subjetivo, do eu interior, do eu poético, isso é excluído como se fosse uma questão infantil, sabe? Vamos dizer que não é excluído por mim, obviamente, né? Porque justamente eu vou destruindo minhas caixinhas e as caixinhas que me impõem, e vou me encantando e vou vendo correlação. Eu sempre tive muita facilidade de... Por exemplo, você estava falando lá fora, né, sobre uma coisa, eu conectei com uma teoria junguiana que tem um nome diferente, né? Então eu consigo sair desses espaços já arrumados para entender o que você está falando tem a ver com isso, que não é exatamente a mesma coisa, mas que flui nesse caminho, então me facilita esses entendimentos.
ao mesmo tempo, a psicologia, eu, por exemplo, na época que eu trabalhei com arte-terapia, eu trabalhei com idosos com arte-terapia, os arteterapeutas que tinham ido lá antes eram todos psicólogos apenas. O meu caminho da arte é um caminho longo e profundo, onde a arte me transformou nesse processo. Então, a minha experiência com arte é uma experiência de me tornar diferente por conta da arte. Então, eu sei. Eu não preciso aprender isso. Eu sei. E a maioria dos psicólogos, o psicólogo que estavam trabalhando com arte-terapia antes de nós, ia 3 gato pingado, porque as pessoas, os idosos, eles eram livres para escolher, né? E eu não. E um 3 gato pingado, e eu acho que era por caridade. Isso foi, claro, que eu não posso colocar isso como uma coisa de sempre. Mas eles falavam? Eles não sabem lidar com arte. O psicólogo não sabe lidar com arte. Ele não tem uma formação de arte, uma experimentação de arte dessa profundidade e uma capacidade de, por exemplo, a cada sessão, a cada coisa, a gente analisava a dinâmica coletiva, percebia as dificuldades e apresentava algo completamente novo e muito legal para os idosos. Enchia, deu 12 pessoas. E com olheiros, 3 olheiros, 4 olheiros, tinha um crítico de arte olheiro. Olha isso. Então, a gente vive, aí de novo a gente fala, nossa sociedade, ela é segmentada, né? Então, são grandes saberes que não se conversam, né? E a pessoa às vezes estuda tanto uma coisa, ela vê tanto aquilo, que aquilo se torna algo naturalizado, como se os limites estivessem já demarcados. Mas eu quebro todos os limites, entendeu? Porque, assim, para mim, a coisa mais importante é a experiência. Porque quando a gente entra no conceito, se um psicólogo entrar no conceito, vai ser raso. Vai ser raso. Esse é um dos motivos que me fazem não querer entrar em um mestrado dentro da universidade. Porque eu sei que eu vou entrar e não vai ter ninguém para poder estudar o bacharel comigo. Eu. Pronto aí. Apareceu. Eu queria muito me aprofundar no bacharel, mas olha, porque o meu trabalho é completamente pega o link. E assim, o pensamento junguiano, a linha pós-junguiana, coloca o bacharel dentro dos seus estudos. Então, depois eu vejo se... Já encontrou a orientadora. Eu vou te mandar no projeto. Você analisar. Rod, por favor. A ordem da resistência é uma resistência a 220 volts. Eu, Lebarba, eu tenho heterônimos, mas igual o Fernando Pessoa. Eu sei que é Lebarba, eu esqueci de falar antes de eu ler o texto, que ela foi no Meeting MOF Favela várias vezes, né? Foi a mutirões. Vários. E também teve contato com coletivos de pichadores e coletivos de grafiteiras, que é uma força diferenciada no... Boa noite. Tudo bom? Eu acho que é um capoeira, meu amigo. Então faltou eu falar um pouquinho, mas eu acho que a gente já abordou essa rebeldia, né? Essa subversão que a rua traz, e não precisa ficar só em cima, por que pichação, por que é grafite? Eu acho que a gente abordou tranquilamente. Sim. Eu, Lebarba, autoproclamado ministro da Contracultura da Comuna Insurgente da Cantareira, proclamei em 2023 a criação da Ordem da Resistência, inspirada na Ordem del Tornillo ou Ordem do Parafuso, criada em 1948 pelo pintor argentino Quinquela Martins, com o objetivo de homenagear os loucos, aqueles que tinham parafuso a menos. A Ordem da Resistência é conferida aos resistentes insurgentes que, de alguma maneira, contribuem ou contribuíram para o livre pensamento da arte e cultura libertária. A Ordem da Resistência oficializa em ato festivo no Iorubá, São Domingos, Niterói, a penúltima barricada resistente insurgente. Aconteceu aqui na Cantareira em 18 de setembro de 2023, que um dia eu botei 1980. 2024. Não, esse foi ano passado. Foi ano passado.
assinado Lebarba Luiz Carlos de Carvalho. Agora, formalidade, fique em pé, por favor. Normalmente eu falo assim, agora que você é uma comendadora da Ordem da Resistência, se quiser falar alguma coisa. Eu tenho meu nome, gente. Eu sempre quis fazer parte de uma ordem, nunca me convidaram agora. E é pelo reconhecimento do teu trabalho, aí eu e Márcia, a gente leva isso a sério. Todos os comendadores também ficam assim, emocionados, porque é o diferencial, né? Como você falou, a gente não abre mão de ser insurgente, de ser subversivo. Quer falar alguma coisa? Eu agradeço muito. Isso é completamente inesperado. Ninguém me avisou, então eu não estava emocionalmente preparada para esse momento. Mas assim, me sinto realmente muito lisonjada, porque eu acho que nós dois construímos ao longo do tempo coisas muito importantes, né? E estamos há anos sem nos encontrar, sem ser nas esquinas às vezes, entre dentistas e ferramentas. E assim, o último encontro foi no ônibus. E quando a gente se encontra, a potência é a mesma. Então, assim, eu realmente me sinto parte nesse sentido, entende? Eu me sinto parte e eu agradeço muito esse reconhecimento.